Oi gente, eu sou a Dani Lambruschi, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. E hoje estou com a Ariela. Tchan, 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 tchan. A Ariela fala quantas línguas, Ariela? 5. 5, mas então. ela não... ela não apenas sabe algumas palavras aqui ou ali, mas ela é fluente, né? Sim. Em todas as 5 línguas. Verdade. Passe a Assunção pra gente, por favor. Passe ali de também, Jesus. em nome de Jesus. Gente, é incrível. Ariela, conta pra gente, quando que você sentiu, poxa, eu quero aprender línguas? Eu nasci no Brasil. Mas quando eu nasci, o meu pai já era atleta profissional de futebol. Então, meus irmãos e eu fomos muito privilegiados nesse sentido de ter a oportunidade de estudar em outro país. Uau! E quando você é criança, você absorve o idioma ou qualquer tipo de aprendizado muito mais rápido. Foram 2 anos na Itália e 2 anos na Suíça. E aí, o que acontecia? Em casa, nós falávamos só em português. Mas na escola, era francês. Meu cérebro já tá aqui assim. Bonjour! E daí a Itália é muito pertinho, né? Faz divisa. Então a gente ia de carro muitas vezes. Então todos os anos que a gente morou na Suíça, a gente ia muito pra Itália. Então eu aprendi só de ouvir. Uau. Assim, de criança. Sério. Gente. Hoje em dia eu tenho o hábito de manter o idioma. De ler, de escrever, de estar sempre assistindo seja um filme ou música, alguma coisa, né? Que seja naquele idioma para que eu não perca. Sim. Por último, no Brasil eu aprendi inglês e espanhol. O espanhol é uma história muito engraçada. Eu não sei se você quer que eu conte essa história agora ou depois. Ai, conta, vai. Já conto. Então, eu trabalhava num hotel que era perto de casa, chama Windsor Barra, e eu era recepcionista lá. E eu não tinha desenvolvido ainda o interesse de estudar o espanhol, não tinha surgido. Só que nós recebíamos gente de todas as partes do mundo, né? Mas como o inglês é o idioma universal, todo mundo meio que acaba falando só inglês e tal. É um hotel 5 estrelas, então assim, era requerido uma postura, um serviço ao consumidor, vamos dizer assim, de alto nível o tempo todo. Eu me lembro que eu estava na recepção esse dia e desceu um casal. E eles eram espanhóis, se eu não me engano. Que aí já é outra história, porque o espanhol que se fala na América Central é diferente do espanhol europeu. Bem tipo diferente, o inglês sim. dos Estados Unidos e o inglês britânico. Desse jeito. Aí, Dani, esse casal desceu e a recepção ficava assim, gente, bem de frente pro elevador. Éramos de cada lado. Quando eles vieram, eles já vieram bufando. Eu falei, Jesus. Gente, o que é bufando? Me ajuda, Ariela? tipo. Desse jeito. É já assim, eu já vi assim que no andar deles, eles já estavam nervosos. E aí o esposo olhava pra mim, a esposa olhava pra mim, e eu ficava sem saber pra quem olhar. E eles começaram a falar assim, ó. Es que en la habitación a cada rato. Olha a palavra. A cada rato você corta a internet. Só que ele falava por cima dela. E ela falava por cima dele e eu tava tentando entender. E a única coisa que eu ouvia era a cada rato. Ai. Eu não tô acreditando que tá cheio de rato. Ai, gente. Que horror. E eu falei, aí eu virei pra ele e falei assim, com o básico do básico que eu sabia na época, e eu falei assim, senhor, desculpe, a cada rato? E eles faziam assim com a mão, Dani, a cada rato, a cada... Ai, gente. Escuta essa história. Foi me dando um desespero. Ai. Só que o que eles estavam falando, na verdade, era que a cada rato se corta a internet. A cada rato, em espanhol, é a cada momento, a cada tempinho. Ai, que alívio. Pra nós seria, toda hora cai essa internet. Nossa, ainda mais um negócio desse Dani, tamanho, né? Cada rato. Só que eu virei pra eles e falei assim, ó, a cada rato? E a esposa dele virou pra mim e falou assim, sim, a cada rato en la habitación. Eu acho que a minha expressão já entregou ali pra eles o meu desespero. Eu falei, não é possível, isso nunca aconteceu aqui. Meu hotel é limpíssimo. E aí o esposo virou pra esposa dele e falou assim, não, rato em português é um ratón. Dani, olha,
Eu sei que a gente, graças a Deus, assim, terminou bem, porque nessa hora a gente caiu na gargalhada, porque todo mundo entendeu o que ele estava... Olha, aí depois resolveu. Ariela, eu tô tensa aqui, só de escutar essa história, só de imaginar. Imaginando. Aí naquele dia em diante eu falei assim, é agora que eu aprendo essa língua. Aí eu comecei a ouvir, a ler. Aí graças a Deus, porque é bem parecido, né? Mas tem umas pegadinhas. Propina é gorjeta. Ai, Pense gente. que propina pra nós é um problemão. Gente, Não é engraçado? gente, que loucura. Vamos aprender essas línguas, porque vamos passar aperto. Caramba. Ariela, teve algum desafio que você passou ao aprender durante o aprendizado das línguas? Com certeza. Por exemplo, o francês e o português, a verdade é que não, porque foram como línguas mães mesmo, né? Sim. Agora, o italiano sim. O que eu criei o hábito de fazer ao longo dos anos, e eu mantenho esse hábito intencionalmente, que é de estar sempre assistindo algum filme, um seriado, ou ouvindo música, que seja naquele idioma original. Por que foi? Eu lembrei de uma história. Posso rapidinho? Pode, rapidinho, gente, porque... Gente, olha, teve um dia que eu encontrei com a Ariela, do nada, ela falando, a gente falando inglês e tal. Aí eu parei assim, Ariela, você tá com sotaque de inglês não americano, mas lá da Inglaterra? Aí ela, ai, sério, Dani? Eu, sério, Ariela? A palavra é porque eu falei assim, because. Yeah, because. Aí, ela falou, ai, Dani, é porque ontem eu tava assistindo um seriado lá da Inglaterra e incrível, ela veio falando gente, inglês eu britânico. realmente eu acabo absorvendo isso muito rápido, é até engraçado. Muito legal. Mas eu preciso me policiar, porque até no Brasil, com os sotaques das regiões. Uai, sério? Sério? Eu tenho uma grande paixão por cultura, então me encanta ouvir as pessoas falarem de forma diferente, seja um idioma diferente ou seja um sotaque regional. Por exemplos, baiano. Gente, é muito legal. Quantos sotaques você sabe fazer? Eu acho que alguns. Você consegue fazer pra gente? Mas eu vou contar um segredo. Eu tenho dificuldade também, como eu estava te falando, eu mantenho esse hábito para não perder o idioma. Sim. Por exemplo, às vezes eu tô assistindo alguma coisa e eu falo, caramba, eu não lembrava disso. Uma expressão, alguma coisa assim. Sim. Então, até o pessoal em casa pode, de repente, estar pensando, mas você já aprendeu, foi mais fácil, já cresceu aprendendo assim. Mas, por exemplo, o inglês não. O inglês eu peguei aquele caminho normal. Estudei no Brasil e quando eu cheguei aqui no Texas eu falei, o que essa gente está falando? É muito diferente, não é? É muito diferente. É um impacto assim que você fala, Jesus. Ai. E assim, é na força de vontade mesmo. E você vai se esmerando, vai treinando e não desiste. E intencionalmente faça aquilo que você vai conseguir. Tem algo específico que brasileiro tem mais dificuldade em falar alguma língua ou alguma palavra específica? Eu acho que vem do sotaque regional. Por exemplo, eu sou carioca, né? Então pra mim é porta. Porque... E a gente ainda faz... Não é porta, é porta. Porque... Né? É tudo uma onda, tudo uma vibe. Uma vibe carioca. E por conta do francês, no meu caso, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tinha uma tremenda dificuldade de falar palavras como world, overwhelmed. Aí, por isso que quando eu vejo lá o povo britânico conversando, pra mim é uma maravilha, porque eles cortam aquele R, entendeu? Eles não falam world, eles falam would. Aí pra mim é mais fácil, que aí corta, acabou. Mas aí eu não vou aqui ficar, né, que todo mundo vai me perguntar, você de onde? Aí, entendeu? Uau! Mas, por exemplo, as minhas amigas que vêm de Bauru, ou do interior de São Paulo, que fala porta, porquê, dificuldade nenhuma de falar essas palavras aqui. Sério? Sério.
Uau, gente. Porque já tá aquilo tão treinado que a gente conversava sobre isso na época que eu tava no CFNI e a gente falava, nossa, é verdade. Entendeu? Quem que conseguia, quem não conseguia. Nossa, pra mim, world é muito difícil de falar. Europa em inglês. Que é um Europe, like E tem uns sinais aqui nas ruas que fala road work. Nossa. Porque o som do R vai pro road e o work, fazer o W é difícil. Road work. Road work. Road work. Repitam. Road work. É verdade, é difícil. Mas a gente dá conta, a gente consegue. Com muita determinação, muita força de vontade, muita a gente determinação. consegue. É isso aí. Tem mais alguma coisa que quer falar com relação a línguas? Eu acho que eu só queria mesmo encorajar o pessoal. Se você acha, tipo assim, que eu não vou conseguir, eu nunca vou conseguir aprender isso, tenha força de vontade, não desista. É realmente um trabalho difícil. Eu não vou enganar ninguém aqui e falar assim, não, é fácil. Você pega algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm mais dificuldade, mas independente do seu nível, do quanto você saiba, do que você já sabe falar ou não, não desista. O importante é você entender que a língua, Dani, ela nada mais é do que uma forma de comunicação. Nelson Mandela uma vez falou que quando você fala com alguém no idioma que ela entende, você alcança a mente dela. Mas quando você fala com alguém no idioma dela, você alcança o coração dela. Não é lindo isso? E é verdade. Quando a gente ouve alguém falando português com a gente, que seja de um outro país, a gente não fala... Nossa, você fala português, a gente já fica super animado, né? Então entenda isso, é uma mensagem de coração para coração. E coração você tem aí, tá pulsando, batendo forte, bem bonito. Então não desista, você pode conseguir sim. Muito bom ter você aqui com a gente, compartilhando um pouco dessa parte da sua vida, né? Que é línguas e tal, e muito bom te conhecer mais ainda. E dar esperança aí pro pessoal, porque aprender língua requer tempo, requer determinação. E às vezes dedicação. Pode sim ser um pouco... Alguém tá estagnado, ou frustrado, mas a esperança a gente pode sempre continuar sendo firme, independente do que a gente tá sentindo. E a vitória, você consegue sim. Palavra linda que você deixou pro pessoal e muito obrigada. Um beijo. Ai, com Deus, gente. Não se esqueça de se inscrever, dar o seu like e até a próxima. Tchau.